Então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas anteriores, onde eu expliquei para vocês sobre a nossa memória descritiva. Neste vídeo tutorial aqui eu vou mostrar aqui um arquivo editável, onde nós editamos aqui primeiramente a nossa tabela de resistividade inicial e a nossa outra tabela da nossa resistência média. Eu já expliquei para você no vídeo anterior como é que a gente acha esses valores para que a gente possa colocar aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui para a gente fazer o desenho desse nosso gráfico, considerando a resistividade do solo antes da inversão, certo? Então o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos primeiramente os valores da nossa resistividade e segundo as nossas distâncias. Para isso a gente tem que analisar esse nosso gráfico que eu vou mostrar agora para vocês. E esse gráfico aqui é o gráfico que nós geramos, que eu ensinei para você gerar a aula anterior. E a gente vai tirar um print, vai colocar aqui dentro do nosso memória descritivo para que a gente possa fazer essa análise. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar esse nosso segundo gráfico aqui. Hoje nós temos aqui a análise de resistividade cross section, ok? Então nós temos aqui as distâncias por aqui, nós temos também essas distâncias aqui e esses valores aqui em uns metros, né? Então a primeira camada que ele está dizendo aqui é a camada em preto, a última camada é a camada em preto, a penúltima camada é a laranja, a antepenúltima é essa aqui e por fim nós temos essa camada aqui, ou seja, nós temos a primeira camada em rosa, a segunda camada em verde claro, a terceira camada em laranja e a última camada em preto. É exatamente isso que nós vamos fazer aqui nessa nossa tabelinha, ok? Então a gente vai colocar esses valores aqui, ó, da primeira camada, que é a rosa, está entre 610 e 517. Então eu vou vir aqui, ó, nessa minha camada, nesse meu gráfico, certo? E vou colocar o valor aqui, ó, de 610. Beleza. Feito isso, eu volto para cá e agora eu vou para minha segunda camada. Ele vai de 610 a um valor aqui de que fica entre 517 e 439. Então eu vou colocar o valor aqui de, por exemplo, 500, tá bom? Então eu vou vir aqui e colocar o valor aqui de 500. Perfeito, legal. Em seguida vou voltar aqui, vou aqui para minha terceira camada. A minha terceira camada ele está indo aqui no valor de 517 a 439 também, ó. Então eu já vou colocar aqui o valor de aqui 440, 450, vou colocar aqui, certo? Depois ele vai, depois dessa minha camada aqui em laranja, ele vai para a minha camada preta, que seria a minha última camada. Está entre 193.1 e 163. Então eu vou colocar aqui o valor de 163. E para que aqui não fique 00, então eu vou colocar aqui o valor de 200 e aqui o valor de 100, certo? Agora eu vou colocar as minhas distâncias. Quais são as distâncias que eu tenho aqui? Eu tenho distância que vai de 1 a 10, ok? Mas a gente pode ver aqui, então eu vou colocar aqui o valor aqui 1, a distância de 1, depois a distância de 2, depois eu posso colocar a distância de 4, aqui eu posso colocar a distância de 3, eu quero dizer, depois aqui a distância de 4, aqui 8, certo? 8 e aqui 10. Posso fazer assim, tá bom? Prontinho, pessoal. Aqui vou colocar o valor de 10. Pronto. Agora eu tenho que fazer o desenho aqui do meu gráfico de inflexão. Então eu chego aqui, ó, e aqui eu tenho na minha camada 9, eu tenho da minha primeira camada eu vou de uma distância aqui em H, que é esses valores aqui em HM, vai de 0 a 0.5 mais ou menos, né? Então eu pego aqui, ó, da minha primeira camada, que se trata aqui do meu valor que está entre 517 e 610, eu vou pegar aqui, ó, ferramentas, clicar aqui em desenho, vou pegar em média esse valor que ele está me dizendo aqui, ó, entre 517 e 610, vou pegar esse valor em média aqui, ó,
Eu vou fazer aqui um tracinho indicando que eu estou saindo daqui. Depois eu vou ver a distância que eu tenho daqui para cá, ó, certo? Eu tenho um valor, a distância entre 0 e 2, então já vou deixar ele próximo aqui, ó, entre 0 e 2, vou deixar mais ou menos aqui assim. Pronto. Deixar mais ou menos aqui assim. Espera aí. Aqui assim, pronto. Vou diminuir aqui a espessura. Diminuir a espessura para 3. Pronto. Mais ou menos aqui assim, ó. Próximo de entre 0 e 2. Aqui assim, pronto. Depois, eu vou agora para minha segunda camada. Minha segunda camada está vindo de 2 a 6. E ele está entre o valor aqui, ó, de 372 a 439. Então eu vou vir aqui, ó, 439, eu vou vir para cá, ó, já vou baixar aqui. Ele vai até quantos metros aqui? Ele está indo até 6 metros, certo? Então eu vou considerar aqui, ó, aqui, ó, 3, 6, vou colocar 6 aqui, ó. Pronto. Então eu venho aqui, ó, baixo aqui, até de modo que fique rente a esse espaço aqui, ó, que nós vimos, que é o valor que está entre 439 e 517. Eu vou vir para cá. Fazer assim, ó, vou vir até aqui. Pronto, fiz. Pronto, fiz aí meu gráfico. Aqui eu posso colocar 6 metros. Prontinho. Agora eu volto para cá, ó. Depois disso eu tenho minha terceira camada, que vai de 6 a 16 metros. Tá vendo? Vai de 6 a 16 metros. Então, vou vir aqui. Aqui eu já vou colocar aqui o valor de 16 metros. Ok? E agora eu preciso verificar se essa minha camada aqui está entre o valor também de 439 e 517. Então eu já vou fazer com que isso aqui, ó, ele fique rente até 16 metros aqui. E depois disso eu vou verificar a minha última camada, que é a minha camada preta, que ele vai até 18 metros e está entre 163 e 193. Então neste caso eu vou abaixar aqui, ó, certo? Ele vai ocorrer uma inflexão aqui, então já são duas inflexões. Eu venho para cá, ó, e coloco para ele vir para cá. E aqui já é o número de 18, certo? Desta forma aqui. Vou fazer aqui de novo, para aí. Desenhar aqui de novo. Fazer com que ele fique aqui até o valor próximo a 200, que é o valor que nós vimos aqui da nossa última camada, está entre 163 e 193. Pronto. Fizemos aí. Pronto. Agora o que a gente faz? Ó? Como nós verificamos lá do nosso software, que a gente trouxe essa nossa tabela, esse nosso gráfico aqui, e a gente verificou, de acordo com as informações geradas lá no nosso software desse gráfico aqui, nós vimos que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 camadas. E nós colocamos aqui o valor também de 4 camadas.
aqui nós temos os nossos valores da nossa inflexão, o que é isso? O que são os pontos de inflexão? São os pontos aqui mais atenuados que nós desenhamos aqui dentro do nosso gráfico. E o que? O primeiro ponto é essa curva mais acentuada aqui. Então eu posso até colocar uma cor aqui em azul. Nós temos esse ponto de inflexão. Vou até desenhar aqui esse ponto de inflexão. Fazer assim. Nós temos esse outro ponto de inflexão, que é essa outra curva mais atenuada. Nós temos esse outro ponto aqui, ó, de inflexão. Então sempre assim, certo? Sempre indo desta forma aqui, ó. Sempre indo do valor mais alto até o valor mais baixo. Pronto, então nós colocamos aqui 3 pontos de inflexão. A gente também poderia considerar 2, né, se a gente não contasse esse aqui, né? Então é importante que a gente preste atenção se essa curva de fato é atenuada ou não. Observe que essas duas curvas são, né? Essa aqui mais ou menos, a gente considerou 3 pontos de inflexão. Ok? É isso, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.